Hoje nós vamos falar alguns mitos e algumas verdades sobre o casamento, sobre o começo do nosso casamento. E a gente completou aí um mês recentemente e hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas verdades e alguns mitos no vídeo de hoje. Separamos aqui algumas perguntas nessas caixinhas e a Mirelle, ela não estava sabendo, agora ela está Não. sabendo do vídeo. Expectativas, meu amor? Muito, eu quero saber o que tem aqui nessa caixa. Ela tá curiosa. A gente separou aqui algumas perguntinhas aqui sobre os mitos e verdades. E você já pode Eu chacoalhar, começo. chacoalhar, chacoalhar. Pode tirar uma aí já. É só um aqui, é? E já lê. Que grande, meu Deus. Mito ou verdade? Depois de casar, o banheiro vira um território de guerra e a privada com o assento levantado é a maior causa do conflito? Não entendi. Eu acho que aqui não foi assim, não. Não Foi sei essa- mais pra frente, né? Porque geralmente é assim, nos lugares que a gente vai, principalmente quando a gente está na nossa família, a gente sempre discute com algumas pessoas que deixam o banheiro ali É. imundo. A tampa do vaso geralmente a- ela tá lá mijada, tá lá sim. com algumas coisas. Nem deu descarga também. E de repente isso pode gerar algum conflito, mas a gente, pelo menos eu aprendi desde cedo em casa que tem que levantar a tampa do vaso quando for mijar, porque realmente fica uma situação bem difícil, bem delicada. E sempre dá descarga. Exatamente, tem que dar sempre a descarga para deixar ali o ambiente limpo. Mas nesse caso a gente ainda não teve nenhum conflito em relação ao banheiro, né? Ainda não, né? Ainda não, né? Próxima pergunta. Chacoalha bem. É só eu que vou responder, é? É você puxar. Eu vou ler É. agora. Gigante isso daí. Essa daqui a gente vai ver qual que é. É mito ou verdade que no começo do casamento a gente briga por coisas bobas, tipo como dobrar uma toalha ou deixar uma toalha em cima da cama? Hum. Olha, se bem que a gente não teve tantas brigas assim no começo do casamento, Tá. porque a gente sabe que no começo do casamento a pessoa ela vai reconhecendo aqui alguns defeitos do outro, vai convivendo, vai tendo ali essa situação, né, de conhecer o outro mais profundamente, apesar de que a gente namorou 5 anos, mas a gente vai conhecer o outro convivendo. Então, eu acho que é um mito para nós dois, mas eu acredito que outros casais, as brigas elas acontecem muito. Por Agora, no conta de toalha. começo, no começo pode ter esse choque de realidade entre os dois, porque são pessoas diferentes e aí tem esse choque de realidade. Mas para nós dois, apesar de a gente se conhecer muito bem, isso não foi um motivo de De brigas e briga, coisas verdade. bobas, porque eu sou uma pessoa organizada, a Mirelle também é uma pessoa organizada, então essa questão de porque acontece mais brigas em relação a, primeiro, finanças, as pessoas brigam por causa disso, e também por causa de desorganização, deixar a toalha em cima da cama, o vaso sanitário tá ali sem dar descarga, então são esses tipos de coisas, mas a gente é bem educado em relação a isso, pelo menos Verdade. por enquanto, né? Por enquanto, continue assim. Sim. Próxima pergunta, vamos lá. Puxa. É mito ou verdade que o homem sempre esquece as datas importantes como aniversário de casamento? E aí? Fala Assim, de forma geral, o que que tu acha? Que se isso assim, acontece muito? muito verdade. Já ouvi esse relato, né? De pessoas dizendo que a pessoa nem se importa, mas por conta que ela nem se lembra, né? Faz tanto tempo que, tipo, eles não comemoraram nada, assim, no começo, quando foi fazendo aniversário de casamento, que acaba esquecendo a data, né? Aí a pessoa pergunta assim, quanto tempo vocês estão juntos? Ah, uns 20 e poucos anos, mas não sabe a data exata. Por quê? Esquece. E em relação a gente, às vezes, por exemplo, o que eu esqueço mesmo é a data do nosso, a data do mês, porque que a gente comemora, principalmente no começo do nosso namoro, que a gente estava namorando,
a gente sempre Dia lembrava da 12. data, né? Que era o dia 12, a data em que a gente começou a namorar. Todo mês a gente comemorava e depois de um tempo acabou que isso passou batido, né? Acabava passando dia 12. Ah, meu Deus, hoje é dia Ou 12. então, foi ontem, feliz tantos meses, tantos anos. Sim, sim, exatamente. Agora nós temos mais uma data para comemorar, que é o dia 3 de outubro, que é a data do nosso casamento. E geralmente as datas mais importantes é o quê? Aniversário dela, o meu aniversário, aniversário de namoro que a gente teve, aniversário de noivado agora, né? E o de De casamento casamento. agora também. São algumas datas aí a mais, só que é Não marcante são todos comemorados, mas é marcante. e a gente sempre tem que estar lembrando ali de vez em quando também. Então, eu acredito que isso aqui pra gente ainda é um mito, ainda é um mito. Não chegou a ser uma verdade, Só né? quando eu tiver velha, não vai lembrar mais nada. Vamos para a próxima pergunta, vamos chacoalhar bem aqui. Vamos ver. Foi que falei? Valerina. Eu leio, tu responde aí. Mito ou verdade? Depois de casar, a gente para de se arrumar tanto um para o outro? Então você vai responder. Gente, assim, no começo do nosso namoro, a gente namorava, a gente se via mais, e era bem normal a gente se arrumar um pro outro, assim. Só que a partir do momento que a gente se casa, né, a gente fica um pouco mais casual, a gente às vezes nem bota uma camisa nem nada, a gente fica mais realmente mais tranquilo, mais disperso. E Tá aí em casa, né? tá em casa, então meio que a gente não se arruma tanto assim, porque como a gente tá em casa, né, e tudo, isso acaba fazendo com que a gente não tenha isso. Mas quando é pra gente sair, a gente se arruma bem arrumado, né? Se Também a arruma. gente Só que capricha. não é mais assim um para o outro, né? Mais Mas é pra. para fora, para as pessoas. Então é verdade. É verdade. Eu, tu tira, eu respondo. Agora você responde. Tem que ser uma facinha aí. É mito ou verdade que a sogra é o grande vilão do casamento? Gente, tem muitos casos que sim, falando no geral. E geralmente, quando os casais brigam assim, é por conta da sogra que quer se meter demais. Tanto a mãe do marido quanto a mãe da esposa, né? Mas aqui em casa não é desse jeito. Graças a Deus. É, Porque todo mundo sabe o seu espaço. Tipo assim, a gente conversa normal, assim, sobre coisas de casa. Elas perguntam se a gente tá bem, que é o nosso primeiro casamento, né? E aí a gente saiu de casa pra morar junto. E aí a gente não tem muita, como é que eu posso dizer, experiência, né, com isso, de lidar com outro, tipo, do casal, assim, lidar juntos. E aí elas costumam perguntar como que a gente tá, se tá dando tudo certo. Ficam assim com aquela preocupação. Mas pra mim não, minha sogra não é uma vilã, ela é muito gente boa demais. ela tem uma boa relação com a minha mãe. E agora eu, Sei eu não. não tenho tanta intimidade, tanta relação com a mãe da Mirelle. Eu tive bastante dificuldade também, tanto para pedir ali namoro, quanto Buda. também para pedir em casamento. Bastante dificuldade, porque eu não tinha tanta relação, assim, intimidade Gente, com eu a acho mãe que a dela. mãe, ela não é muito, como é que eu posso dizer? Assim, de ficar conversando, sabe? Essas coisas. Ela não gosta de. Não sei se pode dizer se é ter intimidade com as outras pessoas. Tipo assim, ela conversa o básico do básico. Ótimo, tu aqui na tua casa e ela lá na casa dela. Mas é isso, eu acho que ela gosta de mim, eu acho que ela gosta de mim, Gosta assim. mas é basicamente isso. A gente não tem tanta Só intimidade, não se conversa cumprimenta, assim, né? tanto, mas acredito que ela sim gosta de mim e isso é verdade, né? O que não, é mito que a sogra é a grande vilã do nosso casamento. Por enquanto ainda tá bem tranquilo, ainda que é o Graças a começo do Deus. casamento. Eu acho que isso é questão do casal, que eles dão muito espaço. Acaba que eles começam a ver a sogra de uma forma assim diferente, porque tipo, tu deu tanto espaço para ela porque ela tá se metendo até onde ela não devia, né? Mas como a pessoa dá espaço, ela vai se sentir, não, então se eles estão
reclamando disso, daquilo, então eu posso me intrometer ali e falar alguma coisa. Vamos lá, mais uma pergunta. Separamos 10 perguntas aqui. Ele vai tirar e eu respondo. Essa aqui é gigante. Essa daí é grande. É mito ou verdade que é possível assistir um filme inteiro sem que um dos dois pegue no sono no sofá? Gente, isso aqui é muito legal, uma curiosidade bem legal, porque quando eu tô assistindo um filme, eu gosto de assistir ele inteiro. Mesmo que o filme for ruim, o filme não tiver bom, eu quero prestar atenção no filme para me saber o desfecho da história, porque todo filme ele tem um desfecho. E ali, quando ele começa ali o filme, eu quero saber o final, independentemente se é ruim, se é bom, eu quero saber, eu assisto da todinho. Agora a Mirelle, se o filme for bom, se o filme for ruim, se o filme for o que for, ela vai lá, ela mexe no celular, ela acaba também ficando com sono. Ela só não dorme, né? Porque eu não deixo. Mas se dependesse dela, ela não assiste de jeito nenhum. Depois a gente ia perguntar a história do filme, ela não vai saber o que era, né? Acontece, gente. E ela depois ela fica perguntando pra gente, meu amor, o que é isso? Fica perguntando porra do filme, e aí, meu amor, aí tá passando aí, outra não tá prestando atenção. Olha, ó, por isso que eu não assisto. Fico perguntando, ele sabe responder. E ela só gosta de assistir filme de romance, então E desenho também. Mais uma perguntinha que a gente separou aqui e eu vou tirar para Mirelle responder. Mito ou verdade? A Netflix e o Sofá são os maiores rivais da Vida Íntima 2? Eu acho que não. Acho que não. Explique. Fala eu. Explique. Sei Não, você explicar. vai responder. Você vai responder. Ó, a Netflix e o Sofá são os maiores rivais da Vida Íntima 2. Você atrapalha, né? Sim, eu acho que não. Porque assim, quando a gente vai assistir algum filme, que a televisão só tem televisão na sala, no quarto não tem, né? A gente quis botar a televisão no quarto porque a gente comprou um painelzinho, aí ficaria melhor a gente Botar no quarto, que tu falou. botar na sala. Eu falei, não. Não vai ver no vídeo depois. Botar na sala o No painelzinho. quarto, Eu não disse isso, não. tu vai ver no vídeo. Tá gravado, Tá gravado. tá gravado. Bota isso aí no final, viu? Pra tu ver como falou quarto. Enfim. Então, acho que isso Não aqui é mito, né? É, porque, tipo assim, quando a gente vai assistir um filme, a gente decide, vamos assistir um filme, então, ou a gente só assiste comendo, ou, tipo, quando a gente não vai precisar fazer janta, porque a gente tem mais tempo pra assistir o filme, né? Que a gente chega do trabalho já. O Calma chega às vezes 6 horas, eu chego quase 7 horas, ou 7 horas ou mais. E aí é um dia sim e 10 não. Não atrapalha, não. Eu acho que é isso. Então, chacoalha. Última pergunta, só tem um papelzinho aí. Chacoalha. Chacoalha bem. Última pergunta, gente, pra finalizar aqui. Mito ou verdade? Bora lá. Mito ou verdade? O amor muda depois que a paixão inicial passa? Eita, Vou botar uma música de suspense aí. essa aqui é polêmica, essa daqui é uma coisa que geralmente muitos casais passam quando tá no começo do relacionamento, tanto no namoro, tanto no casamento também. Porque geralmente quando a pessoa ela se aproxima, ela começa a namorar com outro, aí tem aquela paixãozinha inicial, aquela paixão que a pessoa ela quer ver toda hora, quer estar todo momento, quer estar abraçando, cheirando a pessoa o tempo todo. A gente sabe que quando há uma convivência, quando há uma vivência ali um com o outro, isso acaba que passando. Isso acaba passando, isso acaba fazendo com que isso aconteça. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso em relação ao casal, porque não é só o casamento, o namoro, não é somente a paixão, não é somente beijos e abraços, é companhia, é amizade, é estar um do lado do outro, é ser parceiro, ser pessoa, ser amigo mesmo, e tá ali pronto para ajudar, estender a mão. É como se a gente fosse ali uma dupla, uma companhia, uma dupla, tanto para ajudar quanto para apoiar em tudo que for necessário. Então é necessário que haja isso. É claro que tem
o momento de casal, o momento de intimidade, só que também é muito importante que o outro respeite também o tempo. Por exemplo, a Mirelle tem vezes que ela quer ficar sozinha, só ali, só ela ali e tal, e não eu tendo que estar ali com ela o tempo todo, agarrado, não. Eu também preciso do meu tempo também, sozinho. Então todo mundo é assim. E também o nosso tempo de casal a gente também tem, é importante, é muito importante também ter o nosso tempo de casal, o tempo juntos. E é muito importante que o casal entenda isso para que tenha um relacionamento feliz. Um relacionamento feliz. Não é só sobre o amor, sobre a Os dois, paixão, sim. mas sim sobre a companhia, a amizade, sempre estar ali do lado a lado. As pessoas devem ter cuidado, né? Como falou, em questão de a paixão inicial acabar depois que a pessoa se casa, né? Porque também tem a questão dessa pergunta que teve, né? Que se a pessoa para de se arrumar um pro outro, acaba que o quê? A pessoa não sai, aí fica o tempo todo em casa de pijama, roupa de dormir o tempo todo. Não sai pra lugar nenhum, aí tipo nem tem por que ela se arrumar, né? Algumas pessoas pensam dessa forma, eu acho que é assim. Acaba que o marido, né? Às vezes até o contrário também, pensa, né? Ah, a mulher tá desse jeito, não sei o quê. Eu vou, tipo, vai parando de gostar, porque a pessoa não quer agradar a outra e tudo. E casamento é isso, né? A pessoa tem que estar agradando ali uma a outra e para poder dar certo, né? Eu penso dessa forma. Mas o nosso amor não passou, mas também não é aquela paixão de estar agarrada assim toda hora, porque isso é coisa de namoro, né? O A tempo gente tem o todo. nosso tempo, né, de intimidade e tudo. E é isso, o nosso É, amor não. sempre no começo é assim, sempre no começo é aquela coisa, aquilo tudo, é flores, é beijos e tudo. Até quando a gente também passou um bocado de tempo já com o namoro, a gente foi mudando também isso daí. Porque todo dia era bom dia, meu amor, Um dormiu textão assim, bem, bem vários grandão. textos. Era todo dia isso, né? Só que depois do tempo foi parando, só um bom dia, amor e tudo, e pronto. Sim. Mas acontece, gente, é Acontece. assim. Então, esses foram os mitos e verdades de algumas perguntas frequentes sobre o casamento, sobre algum relacionamento. E espero que vocês tenham gostado. Nós estamos gravando nossos primeiros vídeos, já ganhamos alguns inscritos. Se você quiser fazer parte da nossa história, acompanhar o nosso relacionamento, se inscreve no nosso canal, nos ajude, nos apoie. E estaremos aqui postando vídeo, atualizando vocês, qualquer Olha o coisa aí do rabinho que eu fiz. nosso relacionamento. Então, qualquer coisa, estamos por aqui e deixa o seu like, se inscreve, comenta Compartilha. alguma coisa, sugestão de vídeo, Ou alguma coisa, perguntas. algumas perguntas, a gente pode selecionar também, fazer outras perguntas aqui também para estar respondendo. Então, muito obrigado por assistir até aqui e Tchau!